Diga comigo, Jesus ressuscitou. Sabe o que eu falei hoje? Essa mais tremenda coisa que Jesus fez por você. Ressuscitar para nos dar salvação. Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor ressuscitou. Orando por nós, venceu os últimos inimigos que é a morte, ó Deus. Estamos agradecidos por estarmos aqui nesse domingo em que nós temos a consciência do que é esse domingo para nós. O dia, Senhor, em que o Senhor deixou bem claro que as profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo em ti. As Escrituras já previam que o Senhor ia ressuscitar. Hoje somos consequência dessa ressurreição. A nossa fé, Deus, está centrada na ressurreição de Cristo. Porque Ele ressuscitou, porque Ele vive, nós andamos com fé, andamos com esperança e na convicção de que se Ele é por nós, nada será contra nós. Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos fez então essas pessoas privilegiadas por sermos chamados em Cristo Jesus, Teu Filho, Teus filhos, e assim vivermos, ó Deus, na força da Sua ressurreição. Obrigado, Jesus, obrigado. Nós te agradecemos no Teu poderoso nome. Amém e amém. Glórias a Deus.
Mas já te complementar pelo menos 7 pessoas, hein? E hoje, porque você é muito acompanhador. Vitória, a hipocrisia ficou lá fora, a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Glórias a Deus, irmãos, que bom, não é? Sabia que nós cantamos o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E também, estamos na net aí, Brian? Também todos os queridos que estão nos acompanhando pela internet. Eu gostaria que você fizesse propaganda deste culto. Agora mesmo tinha alguém me chamando no celular, perguntando se o culto ia ser ao vivo. Então nós estamos tendo esse privilégio. E ainda mais, depois da mudança da nossa rede de internet agora. Nós estamos com fibra ótica aqui na igreja, com uma capacidade de upload, como é que é? É isso aí, né? Capacidade de enviar muito mais forte. Então, queridos, divulguem o culto, fale. Quando você for viajar, não estiver fazendo nada lá no hotel ou no lugar onde você estiver, assista o culto, dá um joinha lá, fala com o Brian que você está assistindo o culto, para a gente ficar sabendo aqui. Então queremos mandar esse abraço aí para a galera, amém? Eu preciso dar alguns avisos para a igreja, e um deles foi um convite que nós recebemos da Igreja Assembleia de Deus Peniel. Gente, já começou, começou o Valtinho aqui, beleza? Olha que legal, irmãos, nós estamos recebendo esse convite para estarmos junto com eles dia 29, não é? Que é uma Páscoa, que é uma ceia, nos moldes do Antigo Testamento. O pastor Leonardo está convidando a gente para estar lá com eles, me chamou para ser preletor, não é? Então, vocês não deixem de ir por causa disso, mas vamos lá, nos estarmos juntos, porque é uma experiência legal, né? Eu nunca vi uma ceia assim, nós não ministramos essa ceia, e eu quero conhecer e vou conversar com ele. Então, Igreja Assembleia de Deus Peniel, dia 29, o último final de semana, e nós vamos estar lá juntos, e nós vamos estar ministrando, sendo ministrados junto com aquela igreja. Estivemos hoje encerrando o nosso retiro de Páscoa, né? E foi muito, muito, muito abençoador. Eu quero fazer um agradecimento muito especial aos irmãos que participaram, mas mais especial ainda aos irmãos que ralaram, além de participar, ralaram, se esforçaram para que aquele retiro fosse o sucesso que foi. Nós tivemos esse ano poucas pessoas, e foi até bom por conta do local, mas eu já quero, em nome do Senhor Jesus, pedir para Deus que Ele libere para nós criarmos uma tradição aqui na igreja de toda a Páscoa fazermos um retiro, não é? Então vamos estar orando, eu quero
que você já se prepare para o ano que vem. Foi muito, muito bom. Quero dizer para os irmãos que alguns queridos da igreja realmente se colocam à disposição para fazer o melhor, não é? Nós tivemos as equipes de cozinha que foi maravilhoso, sim. Muitos irmãos se voluntariaram para trabalhar na cozinha, para fazer todos os tipos mais de trabalho lá dentro, mas a comida estava uma delícia, tudo muito delicioso. Os irmãos que cuidaram da estrutura lá, né? Os irmãos que desde sexta-feira, desde quinta-feira já tinha gente mexendo lá, e os irmãos que hoje mesmo, puxa vida, carregar todas essas coisas, levar essas coisas, trazer essas coisas. E também quero agradecer em especial a professora Paula, que deu um show assim lá para nós, com umas gincanas legais. Paula, Deus te abençoe, tá? Só vou citar você aqui por causa da gincana. Ninguém fica com raiva porque ninguém fez gincana, então, como a Paula, então, os outros só ralaram. Paula, muito obrigado, viu, pelo trabalho que você fez lá conosco. Uma profissional aí de primeira mesmo, tá? A Paula arrebentou lá com a gente. Mas os irmãos que se esforçaram, atenção, grupos, os grupos, nós vamos estar revelando, né, o resultado da nossa gincana, bem assim nos 5 minutos finais do culto, tá bom? Porque nós vamos... eu sabia que vocês iam gostar tanto assim, né? Eu quero convidar a igreja para conhecer os campeões, né? Tivemos 4 campeões, né? Então, porque todos são mais que vencedores em Cristo Jesus. Esse papo assim para ir consolando logo desde cedo os perdedores. A gente já vai consolando desde agora. Mas nós queremos mesmo dizer para os irmãos que foi uma bênção estarmos lá. Sentimos a falta, principalmente dos apriscos, né? Então, você já cria olha, o ano que vem eu vou, ou em qualquer outra próxima programação, eu quero ir, porque isso faz muito bem para a igreja, né? Faz muito bem para a igreja. Então nós estamos fazendo isso em prol do agradecimento do reino do Senhor. A irmã Ludivânia, que é a líder das mulheres da dança, está pedindo para que as mulheres fiquem logo depois do culto para uma reunião com ela, tá bom? Então as irmãs estejam preparadas aí. Eu quero convidar a nossa querida irmã Beatriz, porque eu quero que os irmãos já vão se acostumando com a Beatriz, ou os convidados dela que ela vai trazer aqui à frente, porque ela vai estar sendo usada por Deus para nos dar uma ensinada sobre a nossa realidade da missionária, né? Então, os cultos terão esse tempinho aí, e hoje ela promete para mim que vai ser em 10 minutos mesmo, porque domingo passado ela me roubou uns 5 minutos, mas ela promete que vai ser... É de propósito isso? É de propósito isso? Não, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Isso é um problema, né? Depois só o Grupo Amarelo vai ter que sustentar a obra de missões aqui. Então, boa noite, irmãos. Nada disso foi combinado, não tem motivo, imagina, com certeza que não. Hoje nós vamos falar sobre missões transculturais. André, será que esse microfone chega até aqui em mim? Chega? Não, não chega. Então vamos mais para cá. E aqui? Pode voltar um, Rani, por favor? Eu estou na frente de alguém? Não? Graças a paz. Antes da gente entrar no assunto missão transcultural, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, a gente precisa saber o que é cultura. E muitas dessas vezes nós achamos que uma pessoa ela tem cultura porque ela é bem educada, porque ela sabe manejar
talheres, porque ela lê muitos livros. E às vezes a gente fala que uma pessoa não tem cultura por conta dela falar mal com a outra, deixar algumas coisas para fazer. Então a gente precisa distinguir aí o que é cultura. Às vezes a gente acha que cultura tem quem escuta uma música clássica, quem gosta de ir ao teatro, quem sabe comer com todos aqueles 300 talheres que tem na mesa num jantar. Mas não, nós temos que deixar bem claro o que é cultura. Pode passar, Rani, por favor. Segundo o nosso querido Aurélio, que é chamado pai dos... não vou falar. Cultura é o conjunto de comportamento, crenças e valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente e característicos de uma sociedade. Segundo o nosso querido irmão Eugene Nida, que às vezes a gente não sabe, mas ele foi o pioneiro das traduções bíblicas, um cara importantíssimo na vida de todos vocês, ele falou o seguinte: cultura é um conjunto de comportamentos e ideias característicos de um povo que se transmite de uma geração a outra e que resulta na socialização e aculturação verificadas no decorrer da história. E segundo ainda o Paul D. Gilbert, eu não sei dizer o nome dele, ele foi professor, antropólogo e missionário lá na Índia. Ele falou o seguinte: cultura é o sistema integrado de padrões de comportamentos aprendidos, ideias e produtos que caracterizam uma sociedade. Mas assim, falando mais na nossa língua, a gente pode definir cultura como o modo de vida que um povo tem. Isso inclui a forma como a pessoa ou o povo encara a realidade cósmica, os valores que são comuns àquele povo, as normas de conduta que eles aceitam, inclui também a linguagem que aquele povo usa, a língua nativa, a língua materna, e também inclui a forma como ela se vê no mundo. Pode passar, por favor. Bom, falando ainda de povo, nação, a gente tem um exemplo aqui, países e nações, né? Existem no mundo 196 países e aproximadamente 16 mil povos distintos. Só para ter uma comparação, no Brasil, que é um país, nós temos aproximadamente umas 300 nações, até mais, Bia está me falando aqui. E dentre elas a gente tem algumas em destaque, que é as que a gente mais conhece: os povos indígenas, os ribeirinhos, os ciganos e os quilombolas. Cada povo desse tem uma cultura diferente, uma linguagem diferente, um comportamento diferente, comida diferente, e aí a gente precisa alcançar esses povos de maneira com que eles entendam a gente e não fazer de uma forma para que eles vivam o que a gente saiba. Um exemplo disso é você chegar numa comunidade indígena onde a comida típica é a tapioca, ou a tapioca não, disfarça, acho que eu comi tapioca hoje, a mandioca, e você querer fazer eles tomarem a ceia com um pão asmo, que é um pão sem fermento. Lá na comunidade indígena, e eu já participei de uma ceia dessa, o pastor ficou escandalizado. Brincadeira. Eles tomam a ceia geralmente com mandioca e suco de guaraná. Isso é uma maneira de contextualizar. Bom, falando aí de contextualização, o que é uma definição, né? É a ação de estabelecer um contexto para determinada coisa, normalmente com o intuito de explicar os motivos ou características precedentes de uma situação. É o que a Bia disse. Essa foto foi tirada na comunidade indígena, é um pedaço de mandioca e suco de guaraná. Isso aí foi feito para representar para os índios, que lá não tinha vinho nem pão, a ceia, entendeu? Então isso faz parte de contextualização. Ela é importante para que se tenha um correto entendimento
do assunto que for se falar. Pode passar, por favor. Bom, afinal, o que é missão transcultural? Pode passar. Será que missão transcultural é só viajar para um outro país? Antigamente, infelizmente, nós cristãos tínhamos essa visão de que missão transcultural era um limite geográfico. Eu, aqui no Brasil, vou evangelizar a Ásia, que tem uma cultura totalmente diferente da minha. E isso trouxe algumas barreiras, algumas dificuldades, como, por exemplo, a contextualização que não era feita. O missionário chegava na Ásia e acabava impondo a cultura dele. Vamos colocar um brasileiro, colocava a cultura dele naquela cultura e impunha aquilo. Vamos colocar um povo, que esse missionário brasileiro está indo para um povo na África, uma tribo na África. Ele queria chegar lá e impor a cultura e a linguagem dele naquele povo, naquela tribo na África. Então ele queria ensinar o evangelho na língua dele. E nós sabemos que nós entendemos melhor as coisas na nossa língua. Às vezes, e a Emi está aí para dizer, a gente sabe 300 línguas. Mas o entendimento melhor que a gente tem é na nossa. Eu sei e estou aprendendo. Em nome de Jesus, um dia eu vou saber perfeitamente, fluentemente o inglês. E mais, só que eu aprendo muito melhor quando eu estou escutando em português. Uma história que eu já ouvi é que um índio, ele não queria orar na língua nativa dele, porque ele achava que a língua que ele aprendeu era a única língua santa capaz de chegar a Deus. Por quê? Porque ele não aprendeu essa contextualização. Graças a Deus, atualmente a gente já tem se livrado um pouco disso. E os missionários, as missões e os cristãos estão aprendendo que missão transcultural, na realidade, tem mais a ver com cultura, porque a própria palavra fala isso. De algumas décadas para cá, a gente tem entendido que missão transcultural, ela não é um limite geográfico, é um limite cultural. Por exemplo, São Paulo é uma cidade enorme e lá dentro tem várias nações representadas. Os imigrantes, os refugiados, as tribos urbanas, que também é uma cultura diferente da nossa. E então, missão transcultural tem mais a ver com a cultura do que com a geografia. Pode passar. O processo de transformação cultural, caracterizado pela influência de elementos de outra cultura, com a perda ou alteração dos já existentes. Novamente, o dicionário Aurélio dizendo que é transculturação. E o nosso querido missionário Larry Paté, eu não sei se é assim que pronuncia, você sabe, pastor? Ele disse que transculturação é a proclamação do amor de Deus que ultrapassa fronteiras culturais, raciais e linguísticas. Em suma, então, no dizer do Larry Paté, eu acho que é assim que fala, ele foi um grande autor de livros de missões transculturais e missões, irmãos. No dizer dele, missão transcultural é a proclamação do amor de Deus que ultrapassa as fronteiras culturais, raciais e linguísticas. Ou seja, Deus ele quer que tanto os africanos, os pigmeus africanos, quanto os grandes homens de negócio lá da Ásia conheçam a Deus. E Deus, mais importante do que tudo, Deus, ele quer falar para cada um de nós de uma maneira simpática. Ele quer falar para cada um de nós de uma maneira que nós entendamos o que ele está falando. A Rani vai passar agora para a gente um vídeo. Só que para entender isso aí, você tem que entrar no livro, porque tem muita gente que vai te cortar. Fala, não, dizer que servir a Deus é usar um largador, botar um dente, isso aí que você está servindo a Deus. Tem muito carola que vai, isso aí é... Só que é o seguinte, você entra em lugar e fala com pessoas que ele de terno e gravata não vai falar. Às vezes alcança fronteiras. Ele não vai conseguir entrar. A hora que ele sentar perto de um outro cara ali,
cara vai falar, pô, lá vem esse cara, terno e gravata, me falar abobrinha. E agora é o seguinte, né, cara? Por isso que eu falo, isso que vocês estão fazendo é muito bom. Bom, isso aí é um vídeo que foi feito de um pessoal fazendo evangelismo em uma praça para as pessoas que ainda não tinham Jesus como o único e suficiente Salvador. E nesse caso eles eram negros, as pessoas que eles foram evangelizar. A questão de missão transcultural implica também nisso. Não tem como eu, Fernando, querer sair daqui e pregar para um morador de rua, todo engomadinho de terno e gravata, sem querer saber primeiro o que ele vive. Eu sei que ele mora na rua, eu sei que ele tem os problemas dele, mas eu só vou lá falar, ó, Jesus te ama, tchau. Não, isso não é correto. Primeiro, isso não é correto. Eu tenho que entender a vida dele, a vida que ele vive, para eu saber como realmente eu posso ajudar ele. Não é simplesmente chegar e falar da palavra de Deus para ele, porque isso aí ele ouve em qualquer lugar, qualquer um que passar vai falar para ele. Mas agora eu chegar e procurar entender da situação dele e procurar querer agir de forma diferente, com amor, o principal, com amor, para que ele veja que em mim eu sou uma pessoa diferente, porque eu tenho Deus no meu coração. E isso faz me constranger a ponto de eu querer não sair daqui todo arrumadinho. E não estou falando também para sair daqui todo mulambento, mas que eu possa ir com simplicidade. A palavra é essa, simplicidade. Jesus, ele era simples. Uma coisa aqui que a gente tem que falar também é os deveres do missionário. No caso aqui, aprender a se adaptar à cultura local. Se eu vou para uma comunidade indígena, eu tenho que me adaptar. Lá eles não vão comer arrozinho com feijão, um bifezinho, batata frita, Coca-Cola. Lá não vai ter isso, então eu vou ter que me adaptar. Guardar os princípios cristãos. Isso é muito importante, porque, por exemplo, se um missionário que serve lá num país polígamo, que as pessoas normalmente se casam com muitas mulheres, eu não posso ir para lá e querer me achar no direito de fazer a mesma coisa. Não mesmo. Muito pelo contrário, eu tenho que ir lá e, através da palavra, mostrar para ele que essa prática vai contra os princípios de Deus. Estudar a doutrina e teologia, compartilhar de uma forma melhor e através da cultura deles. Eu usar a cultura deles para eu transmitir o evangelho do Senhor para eles. Isso é tremendo. Eu tive, no começo do ano passado, eu fui a Manaus e a gente foi fazer um trabalho numa comunidade indígena, na margem do Rio Negro. E as pessoas, elas são totalmente o oposto do que a gente é acostumado a ver. Pessoas simples, pessoas civilizadas, claro, mas que têm o jeito de viver deles. Eles têm lá os costumes, têm lá os seus métodos de trabalho. E para a gente alcançar aquelas pessoas, eu não posso ir lá e querer impor o que eu sei, impor a minha doutrina que eu tenho aqui. Eu tenho que levar a palavra de Deus com simplicidade, para que eles possam entender através da linguagem deles. Eu não posso fugir do princípio bíblico das coisas que são certas. Tá, entre outros aqui eu vou falar aqui o dever da igreja. Qual que é o dever da igreja com isso? Orar. Muitos missionários que estão lá fora, eles necessitam das nossas orações, porque a nossa oração ajuda em muito as pessoas, ajuda a nós mesmos aqui. Então,
Não tem como fugir disso. Orar, enviar, promover, tudo isso são os nossos deveres. Que nem eu falei semana passada, o que sustenta um missionário que está padecendo é a nossa oração, não é o dinheiro que a gente envia. Enviar não é só o sustento que a gente envia, a gente também tem que enviar nós mesmos. Pode passar, Rani, por favor. Então, diante de tudo isso, qual a diferença entre missão local e missão transcultural? E nisso, muitas pessoas vão chegar e vão falar assim, mas escuta, por que eu tenho que enviar lá para fora alguém para fazer missões, sendo que aqui na minha cidade, no meu estado, no meu país, tem tanta coisa para ser feita? E a resposta é simples e objetiva, só porque é bíblico. E está ali, Atos 1:8, eu vou ler para os irmãos, rapidinho. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pode passar. Jerusalém está bem ali naquele pontinho vermelho. Jerusalém, vamos trazer para a nossa realidade, é como se fosse aqui a nossa cidade. Judéia é o amarelinho, é como se fosse a nossa região aqui. Samaria já está mais distante e naquele contexto Samaria já tinha uma cultura diferente, já era uma missão transcultural para aqueles missionários, para aqueles discípulos, porque Atos 1:8 foi falado para os discípulos. E até os confins da terra, que os confins da terra não tinha nem espaço para colocar ali. No original, no grego, a palavra tanto em, que está escrito lá em Atos 1:8, ela tem um significado literal de simultaneidade. Então, a ideia de Atos 1:8 é que a gente leve a palavra de Deus simultaneamente, ao mesmo tempo, em Jerusalém, Judéia e Samaria. Por isso, é extremamente importante. Pode passar, por favor. A missão local é fundamental, mas a missão transcultural é urgente. Porque a nossa cultura, nós que temos a mesma cultura, estamos aqui. Mas, por exemplo, aqui em Cacoal, a gente tem várias tribos indígenas. E tem várias igrejas que estão pregando nessas tribos indígenas. Mas tem tribos que não. E a semana que vem a gente vai falar um pouquinho disso. Então, não vou falar para vocês ficarem com aquele gás esperando semana que vem. Eu estou mandando alguns vídeos durante a semana no WhatsApp. Eu peço que vocês assistam quando tiver um tempinho, porque eles estão me edificando, então vão edificar vocês também. Beleza? Até semana que vem. Orem por missões, ofertem. E só mais uma coisinha, muito obrigada pelos irmãos que compraram na nossa cantina missionária. E Deus vai abençoar vocês muito mesmo. Obrigado pela atenção e conheçam o nosso novo promotor de missões. Eu vou pedir para o André, que já está aqui do meu lado, orar por isso, tá bom? Eu vou pedir para o André orar por missões. Vou representar o André orando por missões. Eu sou a outra metade dele, então serve, né, gente? Enquanto isso, ele vai arrumando. Então, vamos orar pelos nossos missionários, que o Senhor sustente, não só espiritualmente, né, mas financeiramente, que a gente sabe que é muito importante. Deus, em nome do Teu Filho amado, nós pedimos a Ti, Senhor, por cada missionário, Senhor, que se dispôs, Senhor, a abrir mão dos seus anseios, dos seus desejos, dos seus sonhos, para estar vivendo o sonho do Senhor. Sustente cada um deles, Senhor amado, pela Tua graça, Deus. Envie e toque, Senhor, o coração de pessoas para poder estar sustentando financeiramente também. E quem tem esse sonho, Senhor, de ser um missionário, venha avivar e capacitar, Senhor, de ser enviado, Pai. Muitas vezes não precisamos nem sair da nossa própria terra, Senhor, mas nos capacite a sermos missionários também aqui, Pai, e abençoe, Senhor, cada um deles, em nome de Jesus, amém. Agora eu quero
pedir para vocês colocarem de pé. Eu vou chamar os aniversariantes, porque nós temos um aniversariante especial. Ué, nós não tínhamos combinado que você ia descer? Ué, nós fizemos tudo em script e ele errou aqui, gente. É que hoje nós vamos comemorar oficialmente o aniversário do nosso pastor. Pode subir quem estiver aniversariando, aniversário de casamento. Vou apelar para o batismo, que pelo jeito só está você aqui hoje. Batismo, aniversário de casamento, aniversário de aniversário. Vamos, gente, vamos cantar parabéns, celebrar o Senhor. O pastor já explicou, mas eu não sei se vocês sabem, ele tem 2 datas comemorativas, que é o de nascimento e o de registro. Nascimento é 23/3, né, Sandra? 23/3? 27. E hoje, dia 14, comemorou o de registro. Vamos cantar? Parabéns? Parabéns. Para orar pelos aniversariantes, igual a gente já tinha combinado, né, amiga? Ludivânia, por favor. Eu vou entregar o presente da igreja para o pastor. Todos nós representamos esse presente. Amém. Amém, igreja. Estenda suas mãos para cá, para que a gente possa abençoar essas pessoas por mais um ano de vida e pelo casamento da família. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento aqui nesta noite essas pessoas, esses teus filhos, Pai, onde o Senhor, tem dado a eles mais um ano de vida. Pai, em nome de Jesus, dá a eles tudo aquilo que eles vêm buscando, Pai. Mas principalmente, Senhor, o alimento espiritual. Dá a eles vontade de te seguir, de te servir, de conhecer mais de Ti. Pai, que grande alegria, Senhor, aqui também, um aniversário de casamento. Pai, nós sabemos como está tão difícil, Senhor, a consolidação das famílias. E aqui nesta igreja, e nesse casal em especial, o Senhor tem trabalhado. Pai, em nome de Jesus, sela esse casamento mais e mais, que tudo caia por terra, Senhor, o que for contrário à Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todas as pessoas aqui presentes e peço, Senhor, muito, muito e muito mais anos de vida na vida de cada um. Muito obrigado. Os irmãos podem sentar, parabéns, obrigado pelo presente, igreja. Nós temos uma convidada especial nessa noite, que é a nossa querida quero convidar aqui a irmã Raquel. Irmã Raquel atendeu um pedido meu, porque ela é uma levita do Senhor com o seu acordeon, sua gaita, a sua sanfona, tem 3 nomes, né? Você chama do que, irmã Raquel? Como que você chama o seu instrumento? Acordeon, então é mais bonitinho. Para quem não sabe, a irmã Raquel é mãe da Jo, aqui junto com o Dinho, está fazendo 11 anos de casado hoje. Eu disse para ela que quando ela viesse aqui, ela trouxesse a sanfona dela para dar uma alegrada, ajudar-nos mais, alegrar mais o nosso culto, né?
Ela mora em Cuiabá, está aqui passando esse feriado e vai louvar ao Senhor conosco agora. E a gente vai estar adorando a Deus, que esse momento assim, eu particularmente me sinto bastante honrado por ter a irmã Raquel aqui para tocar para a gente. Vamos ouvi-la. Graça e paz, igreja. Até só uma curiosidade, né? Talvez a igreja tenha, que já muita gente me pergunta: é acordeon? É sanfona? É gaita? Depende da região. Lá no sul do país é gaita, no nordeste é sanfona e no restante acordeon, mas tudo é o mesmo instrumento. Nós estamos comemorando hoje a ressurreição de Cristo. Este hino foi tirado de Lucas, alguns outros também escreveram, mas Lucas principalmente, no capítulo 24, versículo 28 e 29, diz assim: e quando aproximaram a aldeia para onde eles iam, Jesus fez menção de seguir adiante, mas eles o constrangeram a ficar, dizendo: fica conosco, o dia já declina. E nós vamos pedir agora ao Senhor: fica conosco. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, o abençoou. Partiu e deu, então o reconheceram. Cheio de gozo em ver o Filho de Deus. Naquele instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Varão profeta que foi poderoso em obras diante de Deus, de todo o povo. Aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus.
Obrigado, irmã Raquel. Vai ficar devendo para mim, divino companheiro do caminho, hein? Vamos ficar em pé, queridos. Nós vamos participar do culto agora, trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós estamos fazendo esse tempo de missões aqui, irmãos. Se você quiser pegar o envelope e já direcionar a sua oferta no envelope, daquilo que você está conhecendo, das realidades que temos aqui, você pode pegar, além do seu dízimo, você pode escrever, direcionar sua oferta, uma oferta que você queira fazer, que essas ofertas serão direcionadas para missões, tá bom? Nossa cantina vai começar agora, logo mês de abril, final do mês de abril, e todas as rendas das cantinas serão direcionadas para missões. Nós estaremos informando a igreja de missões, estaremos realmente nos conscientizando da necessidade de nos envolvermos, amém? Sai do seu lugar, traga o seu dízimo, traga a sua oferta em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Eu quero gerar fé no seu coração para você colocar algo diante de Deus que você quer muito mesmo. Hoje é uma data muito especial para nós os cristãos, ainda que não foi nesse dia, mas lembrar que Jesus ressuscitou e que foi liberado todas as sortes de bênçãos sobre a sua igreja. Um bom dia para colocar um pedidão na frente, diante do Senhor, hein? Seja ousado aí, pede aquilo que você mais quer mesmo diante de Deus. Coloca a mão no teu coração. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque o Senhor vive, eu creio no amanhã, eu creio no aqui e agora, de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em teu nome, Cristo amado, eu quero lhe agradecer pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Jesus. Mas agora, Senhor, recolha os pedidos, aqueles que estão sendo ousados e pedindo o que já havia desistido. Outros, ó Deus,
já não querem mais fazer um pedido em alguma área, mas eu quero que o teu Santo Espírito incomode as pessoas aqui e agora, que tem ousadia de pedir a sua cura, tem ousadia de pedir aquilo que está necessitando, tem ousadia de pedir a conversão de um parente, tem ousadia para o Senhor vir solucionar, pedir para o Senhor solucionar qualquer que seja o problema. Eu quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor nos estimule a crer, que quando o Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei, nós somos motivados a clamar, a pedir, ó Deus. Recolhe os pedidos aqui em nome de Jesus, libere, ó Deus, libere a bênção sobre a vida do seu povo. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Os irmãos sentem, por favor. Quero convidar a pastora Sandra para estar orando com seu rebanho aí, as crianças. Graças e paz, queridos. Só para lembrar que próximo sábado, nós teremos o Sábado da Alegria normalmente, viu? Então, crianças, pais aí, lembrem seus filhos. Filhos, lembrem seus pais, para que vocês possam estar aqui todos no próximo sábado às 16 horas. Lembrando que é da idade de 3 a 13 anos. Aí uns ficam na dúvida, eu completei 13, é até 13, a partir de 14, 15 já fica complicado, tá? 13 anos é para vir, tá? Crianças, venham aqui para a gente orar. Algumas crianças podem estar preocupadas, eu estou vendo, com o problema da gincana, né? Do nosso retiro. O resultado, o pastor acabou de dizer que só vai ser no final. Aí a gente chama vocês, aqueles que participaram da gincana, pode vir. Eles não querem sair, eles querem o resultado. Eu sei. Você não vai. As crianças agora são crianças de 5, 6, 7, 8 e 9 anos, tá? Ok, vamos orar. Estende suas mãos para cá, queridos. Vamos orar pelas nossas crianças. Deus, eu quero te agradecer, Pai. Muito obrigado mesmo pela vida de cada uma das nossas crianças. Senhor, que o Senhor esteja mesmo abençoando cada uma, abençoando também seus pais, ó Deus, para que o Senhor dê a eles todos os recursos espirituais para ensinar seus filhos, Deus, nos teus caminhos. Nós pedimos pelas nossas crianças, Deus, que eles sintam a alegria de estar na sua casa, que neste momento ali eles possam ouvir a tua palavra, crer em ti, ó Deus, e assim terem a ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós os abençoamos também os professores, os irmãos que vão estar ali, que eles sejam capacitados por ti, ó Deus, abençoando mesmo cada um no ministério, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, né, nosso pequeno rebanho aí. Eu quero agradecer a Deus pelas pessoas que somos nossas convidadas nessa noite. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O irmão Ademar falou da presença do irmão dele aqui, o Ailton. É isso, Ademar? Cadê o Ailton? Cadê ele? Ailton, levanta aí para a gente ver você. Olha lá está o Ailton. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Ailton. Seja bem-vindo aqui, tá, queridos? Você se sinta bem no nosso meio. E em nome do Ailton, que está sendo, a Simone está se tocando ali, só ela, os outros 30 em volta dele, ninguém fez nada. Vai, Bruno, levanta aí, seu preguiça. Vai lá cumprimentar, vai. Gente, o Bruno está levantando. Vai, Bruno, vai. Isso, Bruno. Olha o Bruno aí, gente. Dá um abraço na ele. Nossa, que força, o Ailton se sentiu muito bem-vindo depois dessa. Os outros queridos se sintam, em nome de Jesus aqui, bem-vindos também. Irmã Raquel, obrigado pela tua presença, mas eu quero conhecer os convidados daqui. Tem mais alguém nessa ala que está conosco pela primeira vez? Dá um tchau aí para mim. Todos já vieram? Eu encontrei aqui uma galera aqui, as meninas ali já vieram outras vezes ou é a primeira vez? Já vieram?
Obrigado, viu, pela presença de vocês aqui, seja muito bem-vinda. Mas Raquel, quem é essa jovem senhora do seu lado? A mãe do Dinho? Olha a mãe do Dinho, gente, levanta a mãe do Dinho aí que a gente quer ver a senhora. Tem um nome? Benedita. Irmã Benedita, por favor, fique em pé. Olha, irmãos, a irmã do Altarzian, olha só. Puxa! Que bênção, hein? A galera disfarça aí e tal, nem levanta, pelo amor de Deus. Tá difícil, mas eu vou pagar, vocês estão lascados na minha mão, até vocês aprenderem. Além do Ailton que estava aqui, tem mais alguém pela primeira vez? Pode cair, você está com o bebê no colo, né? Puxa, levanta o pai aí então do bebê, porque aí a gente aplaude tudo. Vamos aplaudir ao Senhor, uma família lá inteira. Seja bem-vindo, a irmã aqui. Aí, ó, tá vendo? Aí, Vardi, valeu, arrebentou, Osvaldo. Isso, que bacana, né? Olha, se você fica constrangido ao te apresentar, não, se for para ficar em pé, eu não vou, não tem problema nenhum não, tá? Seja muito bem-vindo aqui no nosso culto, na nossa igreja. A minha intenção é que você goste muito, muito, muito e fique para sempre conosco. Queridos, eu quero compartilhar a palavra de Deus. Quero pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. O capítulo 15 de 1 Coríntios é uma defesa com relação a este fato que para nós é inegável, que é a questão da ressurreição de Cristo. Nós já sabemos o quanto o dia de hoje, ou esse final de semana, foi contaminado com o chamado sincretismo religioso, ou sincretismo social, ou a mistura, conforme a Bia e o Fernando estavam falando, de um monte de cultura assim. Tem hora que essas culturas, elas se enlaçam e viram uma coisa esquisita assim, não é? A gente tem que se acostumar com a presença de um coelho na Páscoa, do ovo e o ovo de chocolate tal, e esse é um bom costume, né, irmãos? Pelo amor de Deus, tem umas partes ruins assim, tem umas partes que as trevas faz com tanto gosto, né? Chocolate é um negócio legal, mas eu creio que a gente não poderia e não podemos, nós que estamos aqui, por exemplo, você veio à igreja hoje, você não pode ter vindo à igreja hoje se lá no fundo do teu coração você não tem o interesse pela proposta de Deus para as nossas vidas, salvo raríssimas exceções, mas a maioria de nós a gente vem à igreja na expectativa de aprendermos, de termos algo mais de Deus, não é? Então eu quero falar hoje sobre aquilo que é fundamental para a nossa fé. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1, diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. 1 Coríntios 15, versículo 1. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Amém, igreja? Irmãos, preste bem atenção. Esta questão da ressurreição de Cristo é o ponto fundamental de nossa fé. Talvez a gente não tenha ideia porque estamos nessa, mas estamos aqui, irmãos, porque Cristo ressuscitou. Isso desencadeou processos sobrenaturais, realidades espirituais, que muitas vezes os nossos sentimentos ou os nossos sentidos não alcançam. Nós não alcançamos essas realidades. A coisa tem que ser, por muitas vezes, aceita pela fé. Algumas vezes você tem que ser simplório assim, como eu sou. Algumas vezes digo assim: eu creio porque a Bíblia está dizendo.
A questão da ressurreição de Cristo se transformou em a coisa mais frágil assim para alguns tentarem derrubar o Evangelho. Mas uma coisa que ninguém consegue derrubar são as consequências, os frutos, o como isso desencadeia processos a despeito da nossa vontade, a despeito da nossa crença. A ressurreição de Cristo fez com que coisas sobrenaturais acontecessem com pessoas naturais como eu e você. Eu creio que versículos como este, que Paulo diz, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o versículo de número 15 e 14 do mesmo capítulo. Ele diz assim, e se não há ressurreição de mortos, então, versículo 13, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então não vale a pena, se Cristo não ressuscitou, não adianta ficar pregando, não adianta ficar aqui falando sobre isso. E tem mais, se a nossa esperança é em Cristo, preste atenção, versículo de número 19, se limitasse apenas a esta vida, somos mais infelizes do que todos os homens. A ressurreição de Cristo veio instaurar uma esperança e uma convicção do que aconteceu com Ele, vai acontecer conosco, no tempo e no modo de Deus. Mas espiritualmente, já aconteceu conosco o que aconteceu com Cristo. Em Cristo fomos sepultados no batismo, em Cristo fomos ressurretos e andamos em Cristo agora. E aí a Bíblia vem dizendo essas realidades que independe de você sentir essas coisas ou não. Mas a ressurreição de Cristo nos faz então as pessoas, o contrário de infelizes, as pessoas mais felizes do mundo. E a felicidade não está ligada a um sorriso estampado no rosto, mas uma situação espiritual em que eu e você nos encontramos. Por isso, queridos, nós precisamos dar muita ênfase à ressurreição. Hoje deveria ser o dia mais importante do cristianismo, não o Natal, não que o Natal não seja importante, mas hoje deveria ser mesmo assim os dias de grande festa mesmo, porque é comemorada, nos faz lembrar dessa coisa poderosa que aconteceu com Cristo, que foi a sua ressurreição, e a eficácia dela, que veio trazer a vitória de Cristo sobre o último de todos os inimigos, que é a morte, segundo o que está escrito em 1 Coríntios 15, 26. A ressurreição de Cristo era o centro da pregação da igreja primitiva. Eram cultos alegres, animados, cultos em que havia até acusações. Quando você lê o livro de Justo Gonzalez, a história do cristianismo do primeiro século, você vai encontrar os povos acusando os cristãos. Era tanta alegria, irmãos, tanta festa, tanta vibração, que eles acusavam os cristãos de fazerem bacanais em suas reuniões, de tanta alegria, por conta da ênfase na ressurreição. Houve tanta tristeza quando Jesus morreu na cruz, os discípulos não entenderam, os discípulos pareciam que se sentiram derrotados, mas depois que ficou confirmado que Jesus havia ressuscitado, ninguém segurava mais eles, era muita alegria, mas já fomos contaminados com as outras ênfases que foi dada na história de Cristo. E aí, muitas vezes nós temos uma reunião como essa, em que nós precisamos nos revestirmos de uma certa formalidade, em que não retrata o que é ser alguém que crê na ressurreição de Cristo, e ter a expectativa de que se eu morrer hoje, a morte também não vai me derrotar, porque não derrotou Jesus, e como Ele, eu também ressuscitarei, amém? Então vamos aplaudir ao Senhor por isso. O apóstolo Paulo então tem uma preocupação muito grande, porque havia uma ideia
alguns estavam pregando de que a ressurreição não estava acontecendo e vocês podem, não havia acontecido e vocês podem acompanhar na leitura desse capítulo. Mas nós deveríamos, irmãos, trazer a alegria da ressurreição para os nossos cultos. Nós deveríamos trazer a vibração de sermos esses que creem em um Cristo em que não está morto, um Cristo que ressuscitou, um Cristo que, de uma maneira misteriosa, de uma maneira que tem que ser pela fé, faz com que nós estejamos com Ele, a ponto de estarmos crucificados com Ele, e não vivendo mais a nossa vida, mas vivendo a vida do próprio Cristo em nós, conforme diz Gálatas 2:20. O mistério da ressurreição, queridos, ela provocou no mundo coisas assim, tipo o que aconteceu com Paulo, pessoas que mudam sem querer mudar, não está nem uma expectativa de ter uma mudança, de repente o impacto de que o Cristo ressurreto provoca em uma pessoa, faz o que aconteceu com Paulo, acontecer comigo e acontecer com você. Não sei, de repente, eu comecei a sentir uma vontade muito grande de que minha vida fosse mudada. Perdi a graça nas coisas que me agradavam. Mas o que foi isso? Senão o poder da ressurreição de Cristo, que misteriosamente começa a transformar valores dentro de nós. Um poder misterioso que muda até os que não querem mudar. Um poder misterioso que libera para os seres humanos o dom e a capacidade de se transformar em habitação do Deus Todo-Poderoso. Olhem junto comigo, queridos, quando Jesus estava preparando os seus discípulos para que eles soubessem que haveria de vir aquele que seria o habitante deles. Olha o que Cristo disse em João 14, versículo 16 e 17. Um poder misterioso que foi nos dado simplesmente de uma coisa que extrapola muitas vezes o nosso sentido. Olha aqui diz João, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, João 14, versículo 16 e 17. Olha que maravilha, irmãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estarás em vós. Isso é a loucura da ressurreição. Isso só aconteceu porque Cristo ressuscitou. E a promessa do Espírito Santo é uma realidade para nós hoje, a ponto de nos dar a misteriosa segurança em um mundo de tanta conturbação. Irmãos, tem hora que você não entende porque você não desesperou, porque que você não fez uma besteira, porque você não fez uma loucura. Sabe por quê? Esse Espírito, ele coloca limites muitas vezes nas nossas vidas que a gente nem sente. No mundo tão atribulado, conforme disse Jesus em João 16:33, eu vim para que tenhais paz, mas no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Esse bom ânimo, o Espírito Santo pode nos dar. Um Cristo que nos coloca diante de uma situação que só Ele pode fazer: você ser liberado, ser perdoado, ser purificado de todos os pecados que você cometeu, de todos. Não existe um pecado que seja confessado, que seja maior do que a capacidade desse Cristo ressurreto perdoar. Se você está insatisfeito com a sua maneira de viver, com o seu estilo de vida, você pode tratar isso com o Cristo ressurreto, porque a Bíblia diz de que Ele é fiel e justo para te purificar de todo pecado e te livrar de toda a injustiça, conforme diz 1 João 1,9. Todo problema é resolvido na confissão e no arrependimento. Um Cristo que extrapola todas as culturas,
para que nenhuma cultura invente uma outra forma de chegar até Deus. Todas as culturas, olha aqui para mim, precisa tratar de um pecado só. Todas. O índio, o ribeirinho, o indivíduo que está lá na África ou que está na Ásia, precisa tratar de um pecado só. Que pecado é esse? Olha como o Senhor, ao acertar, ao você resolver este problema, os outros vêm como consequência. Leia comigo, por favor, João 16, o Evangelho de João, versículo de número 8 e 9. Você vai encontrar aqui a singularidade da ação de Deus na vida de todo ser humano, que extrapola todas as culturas, para resolver este problema aqui, ó. Qual é o único problema? Qual o pecado que o indivíduo deve resolver diante de Deus? Quando ele vier, falando desse mesmo Espírito que eu estava falando com vocês, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que pecado? Porque não creem em mim. Este é o pecado. Este é o pecado que você precisa acertar com Jesus. Ah, mas eu creio em Jesus. Crê mesmo? Você crê como? Uma crença em Cristo em que não há mudança de vida, não há mudança de caráter, não há mudança de nada. Você está acreditando no que dizem sobre Jesus e não sobre a pessoa de Jesus. Há uma transformação, há uma mudança de pensamento, há uma mudança de olhar para as coisas. Nasce uma nova criatura. Não se apaga a sua história. Não dá para apagar a sua história de um novo nascido, de alguém que está passando pelo novo nascimento, mas se apaga as consequências dessa história na vida do indivíduo. Por isso é que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, de que 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Toda religião, irmãos, preste bem atenção nisso, toda religião cai por terra diante da necessidade do indivíduo acertar uma posição diante de Deus. O único pecado de não crer em Cristo como Cristo deve ser crido. Alguns creem nas doutrinas humanas, outros creem de como que é aqui, mas a base é essa, do pecado, e o Espírito Santo vem convencer-nos do pecado porque não cremos em Cristo. Esse é o único pecado. É o único lugar da Bíblia em que o pecado aparece no singular, como uma ação do Espírito nas nossas vidas. Queridos, é tremendo demais você ter uma ação do ressurreto, trazendo-nos a solução para resolver um problema. Eu preciso crer em Jesus Cristo. Sabe por quê? Por conta do valor que você tem para esse Deus, Ele não complicou muito. Você tem uma ideia do valor que você tem para Deus? A Bíblia diz que a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Há uma possibilidade do homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a coisa mais valiosa que ele tem, que é a sua alma, conforme a palavra de Deus diz. Mateus 16, 26 e 27 diz isso. O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Eu acho impressionante, de que, olha, queridos, Cristo não colocou diante de nós uma nova religião a ser praticada. Nós usamos métodos religiosos para seguir a Jesus, mas essa nunca foi a proposta dele. A proposta do ressurreto, queridos, está ligada a um novo estilo de vida e não uma nova religião. Um novo estilo de vida, uma nova compreensão das coisas, uma nova postura diante das coisas, uma nova criatura na expectativa do novo de Deus todos os dias. Não existe então uma nova religião. O que existe é um novo estilo de vida a ser vivido. E esse novo estilo de vida, ele resulta de uma atitude
de crer no ressurreto. O mundo religioso está centralizado no homem. Você pode perceber isso. O que faz a gente admirar as pessoas está ligada no nosso comportamento religioso. Depende da performance do indivíduo. O mundo religioso atrai as atenções para os indivíduos que o seguem. Mas quando se trata de Jesus, os meus olhos são mudados para o autor e consumador da minha fé. E é interessante que ao voltar os meus olhos para o autor e consumador da minha fé, há uma transformação na minha vida, de que não existe práticas religiosas, existe atitudes que demonstrem que o ressurreto é a minha realidade, que eu já estou como Ele, em Cristo Jesus ressurreto. Não há nenhum esforço que eu possa fazer, não há nenhuma performance que eu possa desempenhar. Não adianta eu dar mais do que os outros, não adianta eu errar menos que os outros, não adianta eu falar melhor que os outros, não adianta eu cantar melhor que os outros, não adianta eu me vestir melhor, porque nada disso vai me caracterizar como um crente no ressurreto, naquele que ressuscitou. A Bíblia diz, e a gente tem estudado isso, que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, Efésios 2, 8, 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O Cristo ressurreto, irmãos, faz com que nós tenhamos a seguinte postura de humildade, como o apóstolo Paulo teve. Quando se trata da vida das pessoas, quando se trata do pecado das pessoas, o Cristo ressurreto me dá a consciência de que todos os pecadores, eu sou o principal. Eu não sou melhor do que ninguém. Que o querer, o meu bem-estar está ligado exatamente na vontade maravilhosa de me relacionar com esse Deus, para que nele eu possa, dia a dia, ir livrando dos fatores limitadores que me afastam da bênção de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu preciso estar conectado com o ressurreto. O apóstolo Paulo dizia que dos pecadores ele era o principal. Eu amo o Evangelho, irmãos, porque não foi por força, não foi por nenhuma performance minha, não foi pela minha cultura ou pelo estado que eu morava que fui alcançado, mas pela minha situação de pecador. Essa situação de pecador me tira do reino das trevas e me faz então me ligar a Cristo Jesus, com a convicção de que sem Ele eu nada poderei fazer, conforme diz João 15:15. Portanto, amados, Ele ressuscitou, amém? E a sua ressurreição faz com que pela fé nós tenhamos a mesma experiência de que os discípulos tiveram lá no começo, que Ele está no nosso meio, Ele está conosco, cheio de graça e de verdade, conforme diz João 1,14. E este Cristo vai provocar na minha e na sua vida sempre um momento de decisão. Sempre um momento de decisão. Eu preciso todos os dias fazer uma escolha por este Cristo. Por isso que no Pai Nosso nós oramos o pão nosso de cada dia. Não há uma provisão para amanhã. Hoje, antes de encerrar esse dia para você, se acerte com Deus. Jesus um dia desafiou os seus discípulos, e eu gostaria que vocês acompanhassem essa leitura comigo, em João, no Evangelho de João. Hoje estou só com o Evangelho de João, e lendo alguns outros versículos, no capítulo 6, no versículo de número 66, depois de ter
pregado um dos seus mais duros discípulos, ou melhor, um dos mais duros discursos, Jesus faz um desafio para os seus ouvintes. À vista disso, muitos dos seus discípulos, João 16:66, o abandonaram e já não andava mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós vos retirar? Respondeu Simão: Senhor, para onde iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Para onde a gente vai? Todos os dias, meu querido e minha querida, você precisa tomar essa decisão em Cristo Jesus. E Ele trabalha da seguinte forma: aos que querem todos os dias se comprometer com Ele, Ele diz: olha, pega a sua cruz, pega a sua história, pega o que você é, pega o que você tem, pega o que você sabe, que isso é a representação da nossa cruz, e siga-me, e siga-me. Pegue você e venha atrás de mim, venha comigo. Aos que querem então Jesus, Ele diz: toma a sua cruz e siga-me. Aos que precisam dEle, Ele não deixa de atender, porque Cristo tem uma visão. Ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave, e em mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Olha como Cristo atende as pessoas. Olha como Cristo jamais deixa de atender alguém que clama por Ele. Jamais. Não importa que nível de compromisso você está tendo com Cristo. Talvez você saia daqui e vai passar uma semana inteira fazendo tudo que Deus não agrada. Você sabe das coisas, mas isso nunca vai criar uma barreira para Jesus te abençoar se você estiver cansado e sobrecarregado. Só que isso não resolve. Não resolve. O Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou, Ele quer fazer de você uma pessoa que tenha prazer, queira o que Ele quer para a sua vida. Ele vai te atender. Ele tem te atendido. Ele tem te atendido. Ele tem te atendido. Os religiosos não têm conseguido colocar uma barreira entre você e Cristo, porque você tem clamado ao Senhor e Ele tem te atendido. Só que, queridos, tem uma vida mais desafiadora. Andar com o ressurreto, andar com Jesus, é ter uma expectativa de a qualquer momento e em qualquer lugar a manifestação da vontade de Deus na sua vida e na vida daqueles que estão em volta de você, que é inegável que este Cristo é aquele em que a Bíblia diz que você crê nele e você está crucificado nele e você não vive mais a sua vida, a vida que agora você vive pela fé na vida no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é tremendo demais isso. Então, minha proposta para você nessa noite: saia dessa parte do necessitado. Está cansado, está sobrecarregado, o Senhor vai te atender. Mas diga sim para Jesus: Senhor, eu quero pegar a minha cruz, porque ela é tua. Ela é tua. Tua cruz é inegociável. Todos nós temos uma cruz para carregar. A diferença é quem eu vou seguir. Ele falou assim: toma a sua cruz, porque você tem uma cruz, e siga-me. Eu falei: Senhor, eu quero me pegar, eu quero pegar a mim, pegar a minha cruz, pegar tudo que sou, pegar tudo que tenho, e te seguir, porque eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu creio que o Senhor ressuscitou. Eu quero, Senhor, tratar do maior de todos os problemas que tem na minha vida, do pecado de não crer em Ti como eu tenho que crer.
Aí deixa o resto dos pecados, tá, irmão? Isso aí vai vir, você vai ver só, as coisas vão mudando. Então Cristo ressuscitou, e você nesta noite vai sair daqui com esse desejo de ter uma vida mais intensa com esse Cristo ressurreto, e não ficar preso a comemorações de datas, a feriados, que é muito bom, mas preso àquele que te libertou. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Vamos cantar? Porque Ele vive. Fique em pé. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante do começo. Deus enviou seu Filho amado para perdoar e me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Cante. Porque eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, Jesus, porque as nossas mãos estão nossas vidas estão nas suas mãos. Eu quero em teu nome te pedir que o Senhor incomode a todos aqui que decidam começar um novo tempo em suas vidas, se relacionando de maneira real e bíblica contigo que ressuscitou. O seu Santo Espírito vai nos incomodar a viver assim. Eu faço essa oração pedindo por todos nós, em teu nome, Cristo amado. Amém
e amém. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Irmãos, sentem um pouquinho só. Eu quero fazer um convite para vocês, quero chamar o Juliano aqui, porque nós vamos quero pedir para você ficar por mais esses próximos 10 minutos aqui, para você conhecer parte da realidade que tivemos no nosso retiro. Mas você também está livre, se você quiser sair, porque nós faremos uma bagunça abençoada aqui agora. Eu quero que os grupos se ajuntem enquanto o Juliano vem aqui em cima, tá bom? O grupo pode se ajuntar, pode comer. Se você quiser ficar para ver o que aconteceu, qual o grupo que ganhou e o grito de guerra deles, você está convidado. Se você... Opa, ganhei mais um presente aqui, irmãos. Olha, obrigado, irmã Edinha. Se você quiser ir, pode ir em nome de Jesus. Oi. Oi, rapidamente, vamos lá, vamos lá. Se a amada igreja quiser ficar... Oi. Cadê os líderes da equipe? Reúne eles rapidinho para nós, por favor. Um aqui, outra ali, outra colar. Ligeiro. 3, 2, vamos. Dinheiro, dinheiro. Bora, 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 bora. Que equipe é essa daqui? Amarela? Equipe amarela, e aqui? Equipe vermelha. E aqui? Verde. Cadê o azul? Cadê o azul? Cadê o azul? Cadê o azul? Oi, oi. Só um minutinho agora. Eu preciso rapidamente aqui em cima os mascotes. Eu quero conhecer os mascotes rapidinho. Traz o mascote para mim. O mascote, o mascote, o mascote, o mascote, o mascote, rápido. O mascote do vermelho. Amados, para você que está aqui, eles ganharam na sexta-feira à noite um mascote, na qual eles tinham que cuidar desse mascote até hoje à noite. E nós demos para eles um ovo, tá? E eles tinham que cuidar desse ovo para que esse ovo não quebrasse e entregasse aqui à noite para nós, tá? A equipe vermelha cumpriu a tarefa. A equipe amarela também cumpriu a tarefa. Já pode cozinhar o ovo. A equipe azul também cumpriu a tarefa. E a equipe... Verde, cadê a verde? Verde. Faltou, algum dia lá deve ter faltado o lanche, eles fritaram o ovo deles, né? Amém? Onde é que está reunida a equipe verde? Para me saber, cadê a equipe verde? Aqui? Cadê o azul? Azul e o amarelo. Isso, amém. Amém? Então eu quero o silêncio agora para nós. Deixa eu explicar rapidamente o negócio para vocês. Presta atenção. Ó. Ei. Eu não vou falar. Eu vou disponibilizar depois no grupo da igreja a tabelinha com todas as provas e quem ganhou. Para nós não demorarmos muito aqui. Amém? Eu não vou falar tudo aqui, mas vou colocar lá no grupo da igreja. E aí depois vocês compartilham para quem não está lá. Amém? Então eu vou simplesmente falar aqui agora o resultado final, tá? Mas algumas provas, eu gostaria de silêncio, algumas provas eu vou falar, porque foi até pedido. Por exemplo, a gincana bíblica de hoje de manhã. Quem ganhou ela, né? Feita pelo pastor Arlindo.
Essa gincana bíblica de hoje de manhã, ela foi vencida pelo grupo vermelho. Em segundo lugar ficou a equipe amarela. E empatado em terceiro lugar ficou a equipe verde e a equipe azul. Empataram. Amém? Outra coisa, só um minutinho. Todos cumpriram a tarefa da limpeza, ou seja, todos pontuaram